Olá de novo, pessoal! Vamos ver agora sobre a concordância verbal. O que é a concordância verbal? Concordância verbal nada mais é que o meu verbo concordar com o núcleo do sujeito, ok? Então, dependendo de como vier o núcleo do sujeito, vai ser como vai vir o meu verbo. Então, eu coloco como sujeito, por exemplo, a menina bondosa, tá? E eu vou colocar o verbo chegar. Então, a menina bondosa chegou, né? Ou chega, depende do tempo que eu vou querer colocar. Então, para concordar, eu vou concordar em número, tá? E pessoa. Então, a menina é ela. Então, eu vou colocar o meu verbo também na terceira pessoa. Então, isso é concordância verbal simples, tá? Mas é claro que se nós estamos aqui para estudar e analisar, não é algo tão simples assim. Nós temos as nossas temidas exceções, porque o português, ele gosta das exceções. Porém, vocês vão ver que não é tão difícil assim, principalmente quando nós formos fazer os exercícios. Fica bem mais simples de entender. Então, o que tem que ficar bem claro? Concordância verbal é a concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito, em número e pessoa. Lembrando que pessoas são eu, tu, ele. Singular, né? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Ou nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o nosso conteúdo no livro, ele está na página 28, concordância verbal. E vejam que aqui, como regra geral, ele exatamente o que a professora falou, né? Como regra geral. Então, o meu verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Mas e quando eu colocar, por exemplo, pessoas, aqui, vamos lá. E quando eu colocar um substantivo composto, lembra do posposto e do anteposto? Nós vamos usar aqui também, tá? Então, posposto depois, anteposto antes. Então, se o meu sujeito composto com dois núcleos, olha lá, ou mais, ele vier antes do verbo, o que é que vai acontecer? Se eu colocar, por exemplo, igual aqui, ó, o aluno e o professor chegaram, o meu verbo concorda com os dois, né? Eles chegaram. Mas e se eu colocar o meu sujeito composto, posposto ao verbo, depois do verbo? Aí eu tenho duas possibilidades. Eu tanto posso dizer, chegou o aluno e o professor, como eu posso dizer, chegaram o aluno e o professor. Qual que é a mais certa? Não existe. Aquela que você curtir mais, aquela que você gostar mais. É essa que você vai usar, ok? Então, se vier antes do verbo, verbo no plural. Se vier depois do verbo, posso concordar com o primeiro elemento, deixar o verbo no singular, ou posso concordar com os dois, deixar o verbo no plural. E se eu tiver pessoas gramaticais diferentes? Como assim? Pessoas, a gente vai pensar lá nas pessoas do eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então, eu vou criar um sujeito usando as pessoas gramaticais. Por exemplo, eu e tu e ele, tá? E aí, como que vai ficar? Se eu usar, por exemplo, aqui, ó, o tu e o eu sempre prevalece. Então, vai ficar tu e eu participaremos. Mas se eu usar o tu e o ele, aí eu posso tanto pôr na terceira pessoa do singular, ou eu posso colocar na segunda pessoa do plural. Então, tu e ele participareis. Então, vocês têm que pensar assim, ó. O eu prevalece sobre o tu. E o tu prevalece sobre o ele. Ok? Então, se eu colocar o eu, o verbo tem que ficar na primeira pessoa do plural. Se eu colocar o tu, na segunda pessoa. Então, eu e ele participamos. Tu e ele
participareis. Ok? Então, vai de prevalência. E quando eu tiver um sujeito coletivo, por exemplo, multidão. Gente, mesmo que a palavra multidão mostre várias pessoas, o meu verbo vai ficar no singular. Por quê? Porque a palavra multidão, ela escreve-se no singular. Então, vai ficar a multidão chegou, o cardume chegou, a matilha chegou, né? Tanto faz. O que conta é a maneira como a palavra é escrita e não a ideia de coletividade que ela dá. E expressões como essa aqui, ó. Foi ele que começou, por exemplo, né? Foi ele que disse. É isso mesmo, conforme eu coloquei. Eu sempre vou concordar o meu verbo com o meu sujeito. Então, o menino que começou, a menina que começou, os meninos que começaram. É como se esse que não existisse, tá? Eu sempre vou concordar com a pessoa que vem aqui. Ah, mas e se eu vou colocar, por exemplo, o quem? Fui eu quem, né? Como que eu vou poder fazer essa expressão? Eu fiz um bolo e eu quero dizer, como que é o correto? Fui eu quem fiz ou fui eu quem fez? Os dois estão certos, pessoal. Aí é uma escolha de cada um. Então, se eu disser fui eu quem comecei, está correto, ou fui eu quem começou. As duas maneiras estão corretas, tanto faz. Bom, e para nomes? Nomes que eles já são no plural. A origem deles é no plural. Então, vamos lá. Também vai depender, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A palavra é Amazonas e a palavra Estados Unidos. Bom, é aí que eu vou ver. Vai depender do artigo que acompanha o meu nome. Então, por exemplo, eu vou falar do estado do Amazonas. A palavra Amazonas, ela é no plural. Só que como que eu falo? Eu falo os Amazonas ou eu falo o Amazonas? Eu falo o Amazonas, isso mesmo. Então, eu vou dizer o Amazonas é um estado bonito. Porque eu vou concordar com o meu artigo, que mesmo o substantivo estando no plural, ele permanece no singular. Se eu vou falar dos Estados Unidos, como que eu falo? Eu falo o Estados Unidos ou eu falo os Estados Unidos? Isso mesmo, os Estados Unidos. E aí eu vou mudar. Os Estados Unidos, olha lá, são ou reformularam, tá? Então, os Estados Unidos são um país bacana, por exemplo. Estranho? Pode até ser, mas é o correto, tudo bem? Então, se no nome do plural tiver um artigo, eu vou ver. Se o artigo vier no singular, verbo no singular. Se o artigo vem no plural, verbo no plural. E um nome como, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais não tem artigo que acompanha. Como não tem artigo que acompanha, o meu verbo sempre virá no singular. Então, Minas Gerais é um estado bacana. Bom, pessoal, concordância verbal é isso. Espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se, qualquer dúvida, mandem uma mensagem para a professora lá no grupo. Beijos e até a próxima!